Programa Um Novo Olhar. Que alegria! O programa Um Novo Olhar está de cara nova. Isso mesmo, mais dinâmico, mais direto ao ponto, com a intenção de responder às suas dúvidas, às suas perguntas, os seus comentários. Então é só você escrever, traz a sua ideia para que a gente possa conversar sobre ela. Lembrando que, pelo canal do YouTube, Portal Mundo Maior, você acessa toda a programação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre construindo uma comunicação assertiva muito além da fala. Com quem? Com a querida Michele Rossetto. Oi, Michele. Boa tarde, Delmar, que alegria, é sempre um prazer participar do programa Um Novo Olhar, ainda mais agora, né, nesse novo formato, mais dinâmico, e falar sobre esse tema, comunicação assertiva, que eu sou suspeita para falar, adoro esse tema. Vamos lá, Delmar. Para quem, então, não sabe, você vai dizer para a gente, eu gostaria de entender o que é uma comunicação assertiva, Michele. É como se fosse, assim, uma comunicação comum, rotineira, do dia a dia? Eu gosto de dizer, Delmar, que a comunicação assertiva, ela é uma comunicação consciente. Vamos trocar aqui a palavra assertivo por consciente, que fica mais fácil de entender essa comunicação. Então, quando eu estou consciente do que realmente está acontecendo dentro de mim, quando eu estou consciente dos meus sentimentos, quando eu estou consciente das minhas necessidades, eu consigo expressar isso de uma forma melhor. E então a gente pode dizer que uma pessoa assertiva, a comunicação assertiva, ela consegue fazer uma boa análise do contexto, né, para você tomar boas decisões. Uma pessoa assertiva, ela está disposta a ouvir a opinião dos outros, então tem uma escuta ativa que precisamos trabalhar também. E uma pessoa assertiva, ela consegue se expressar de uma forma clara, de uma forma objetiva. Eu gosto de uma frase que diz que a comunicação não é sobre o que você fala, mas é sobre o que a outra pessoa entende. Então, olha a importância, né, de você estar consciente do como você está se comunicando para que a mensagem chegue também para a pessoa entender o que você quer, entender o que você precisa, quais são as suas necessidades. Então, essa é a base aí da comunicação assertiva, Delmar. Mas, Michele, quando você fala a palavra assertiva, as pessoas pensam assim, é o que eu estou certo. A pessoa que pensa que a assertividade tem algo que é correto, que é estar certo, ser assertivo tem relação com estar certo, Michele? Não, na comunicação assertiva, o convite é para sair um pouco dessa ideia, desse julgamento do que é certo, o que é errado. Na comunicação assertiva, Delmar, a gente vai se atentar aos fatos. Então, eu procuro sair um pouco das coisas, do que eu estou interpretando, dos meus julgamentos. Na comunicação assertiva, eu estou atenta ao que de fato aconteceu. E não fico presa nos meus pensamentos, contando histórias, né? Nossa mente é muito criativa, então a gente tem uma tendência de contar histórias para a gente, acreditar nessas histórias, e é aí que a gente se enrola na comunicação. Porque às vezes eu estou pensando uma coisa, eu estou julgando algo, eu me perco nesse pensamento e aí eu não consigo ter clareza da situação. Porque eu estou ainda na ideia do que é certo, do que é errado. Não, o que aconteceu ali naquela situação? Eu tenho o meu juízo de valor, né? Eu tenho as coisas que são importantes para mim, mas eu preciso expandir isso e falar, opa, peraí, isso aqui é certo para mim, mas será que foi certo para outra pessoa também? A partir do momento em que eu consigo sair desse lugar do que é certo e do que é errado, eu consigo ter uma assertividade melhor, porque eu vou me atentar ao que de fato aconteceu na situação. E essa é uma das premissas da comunicação assertiva. Um passo importante é esse passo de você observar, de você estar atento àquela situação e não ficar presa nas histórias que você conta para você, em tudo que você está
está dizendo para si mesmo, Delmar. Bom, então, pelo que entendi até agora, não sei se quem está nos vendo e ouvindo entendeu igual, a assertividade é um tipo de comunicação, comunicação assertiva. E eu te pergunto, tem outros tipos de comunicação, Michele? Tem, a gente costuma dizer que nós temos 4 tipos de comunicação. Então, 4 estilos, né, de comunicação. Então, eu tenho uma comunicação agressiva, né, que é aquele estilo onde eu não escuto o outro, eu não me conecto com as necessidades do outro, eu falo mais alto, eu falo o que eu penso e eu só me preocupo com as minhas necessidades. Então, esse é um estilo de comunicação, é uma comunicação mais agressiva, que realmente você não consegue treinar ali a sua escuta, você só está ouvindo a si mesmo e preocupado ali em atender às suas necessidades. Então, a comunicação agressiva é um estilo, a comunicação passiva é outro estilo de comunicação, que já é o oposto, Delmar. Na comunicação passiva, eu não consigo me expressar, eu não consigo dizer não, eu não consigo colocar limites. Então é sempre, eu vou sempre na onda da outra pessoa. Outra pessoa pede alguma coisa, eu vou lá e faço, porque eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo do que vão pensar de mim. Então, um outro estilo de comunicação é a passiva. Um outro estilo de comunicação também que tem é a passivo-agressivo. Sabe aquela pessoa que é irônica, que ela fala brincando, ela fala umas verdades brincando, ela disfarça a agressividade dela em tom de brincadeira. Isso também é um estilo de comunicação, a passivo-agressivo. Então, essa pessoa, ela não quer também entrar em conflito, mas ela joga uma ironia, ela joga uma brincadeira, ela fala ali uma coisa que te incomoda. E a comunicação assertiva, né, que é um outro estilo que é esse aqui que a gente precisa treinar, praticar, conhecer, que é quando você consegue reunir aí os componentes também da CNV, a comunicação não violenta, né, que é uma abordagem que a gente utiliza bastante para trabalhar essa comunicação mais assertiva. Então, a comunicação assertiva, ela bebe da fonte da CNV, da comunicação não violenta, que foi quem trouxe a CNV, quem sistematizou foi um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, Delmar. Então, são 4 estilos: agressiva, passiva, passiva-agressiva e assertiva. Nessa resposta que você deu, Michele, tem ouvi uma hora que você falou assim, porque é a prática, eu quero segurar aí. Peraí. Então, é possível a gente praticar a comunicação assertiva por onde que eu começo? Quer dizer, quem está aqui ouvindo, né, e que agora está se dando conta que hora fica numa comunicação agressiva, hora passivo-agressiva, quer dizer, eu me percebo nessas dinâmicas, mas eu quero tanto praticar a comunicação assertiva, por onde que eu começo, Michele? Essa é uma excelente pergunta, Delmar. Eu acho que o primeiro passo para você começar a praticar uma comunicação mais assertiva é a autoconexão. Se eu não tô, se eu não me entendo, se eu não estou conectada, se eu não estou em mim, se eu não estou presente, como é que eu vou conseguir me comunicar com as outras pessoas? Então, a comunicação, ela acontece em 3 esferas, né? Primeiro tem uma comunicação intrapessoal, que é como você se comunica com você mesmo. Então, quando eu falo da autoconexão, é nesse passo, é como que você está se comunicando com você. Né? Quais são as histórias que você está contando para você mesmo? Quais são os limites que você está colocando para você? Então, esse passo da autoconexão, você consegue, né, se conectar aos seus sentimentos. Quando você está triste, você acolhe a sua tristeza. Quando você está com raiva, você acolhe a sua raiva. Como que você lida com as suas emoções? Então, tem essa parte que é essa comunicação intrapessoal. Então, esse é o primeiro passo. Tudo começa em nós, né, Damara? A gente sempre fala que primeiro a gente, depois o outro. Então, são passos que nós temos que fazer. Depois vem a comunicação a interpessoal, que aí sim, você já está em relação com o outro. Como que você consegue se comunicar com a outra pessoa?
E depois uma comunicação mais sistêmica, onde você olha o todo, onde você percebe, né, o ambiente, como que é a sua comunicação no ambiente de trabalho, na sua família, nas suas relações. Mas o primeiro passo para começar é a autoconexão. Então, práticas meditativas, parar um pouquinho, uma respiração consciente, né? Peraí, o que que é importante para mim aqui? E a conexão com a intenção do que você quer falar, do que você quer comunicar. Então, a partir do momento em que você estabelece essa autoconexão e você faz uma conexão com a intenção do que você quer, o que que é importante para você? E como que você quer expressar isso? Como que você quer expressar o que é importante, o que você sente? Como você quer expressar o que você precisa? Às vezes você precisa pedir ajuda, mas você não consegue. Porque você está ali tão, né, contando tantas histórias que ninguém vai te ajudar, que ninguém está nem aí para você, mas você pediu, você tentou estabelecer essa comunicação com o outro, fazer esse pedido. Então, a autoconexão é assim o primeiro passo para começar a praticar uma comunicação mais assertiva, Delmar. Gosto muito dessa ideia que tem um diálogo interno na nossa cabeça. Nós conversamos com nós próprios, mas às vezes a gente não coloca atenção, né? Nós não observamos qual que é esse diálogo. Ele é mais positivo, mais negativo? Como é que é essa conversa interna, né? Essa autoconexão? Mas já que é uma questão de prática, e toda prática, ai, será que vai ter aquele dia que vai estar mais difícil? O que que eu ganho? Entendeu? Porque agora eu preciso saber o que que eu ganho em ter essa comunicação comigo mesmo e com os outros no dia a dia. O que que eu ganho tendo uma comunicação mais assertiva, Michele? Que vantagem Maria leva? Boa pergunta também, né? Duas coisas para mim que são super importantes, Delmar. O que que você ganha tendo uma comunicação mais assertiva? Primeiro, consciência. Que é a coisa mais bonita do que você ganhar consciência, né, do que está acontecendo com você, do que você precisa, consciência do que o outro também precisa. Então, para mim, a consciência é um dos grandes ganhos de praticar uma comunicação mais assertiva e a clareza, né? A clareza, não ter ruídos na comunicação, você ser direto ao ponto, você saber se expressar de uma forma que o outro consiga se conectar com você, atender às suas necessidades, ambas as necessidades, né? Na comunicação assertiva, na comunicação não violenta, a gente fala que todos nós temos as necessidades humanas universais. Então, todos nós precisamos das mesmas coisas: segurança, reconhecimento, amor, atenção, né? Então, a gente precisa dessas coisas, mas a gente se perde um pouco nas estratégias para conseguir essas coisas. Eu tenho uma estratégia, você tem outra, e eu não concordo com a sua, e a gente briga porque são estratégias diferentes, mas a gente quer chegar no mesmo lugar, né? Então, quando você tem essa consciência, você ganha essa consciência, isso muda o jogo. Isso muda a sua forma de se comunicar, de se relacionar, porque você vai estar consciente. É uma comunicação consciente. O Marshall Rosenberg, ele falava muito isso no livro dele, né? Ele fala que a CNV, a comunicação não violenta, ela vem desse lugar de trazer essa consciência, essa clareza, e aí ele chamava de comunicação alienante, aquela comunicação onde a gente se perde, onde a gente não está conectado com o que a gente precisa. Então, para mim, consciência e clareza são os dois grandes ganhos de estabelecer, de começar a praticar, mudar a forma de se comunicar, Delmar. Essas são duas vantagens, tanto para dentro quanto para fora, né? Porque se você ganha consciência e tem mais clareza, o outro vai te ver assim também, né? Então você vê que é uma vantagem tanto para dentro quanto para as relações do dia a dia que a gente está aí envolvida, né? E enquanto você foi falando, eu fiquei pensando aqui, puxa vida, né, o programa Um Novo Olhar, ele está mais assertivo, porque todas as características que você deu, de direto ao ponto, de ser mais objetivo, né? Então, estamos aí em menos tempo, 25 minutos, e eu quero
lembrar agora da parceria que nós temos, né, o Instituto Evoluir com a FIAL, com a Fundação Espírita André Luiz. Pois é, parceria essa que te dá 15% de desconto em todos os serviços que acontecem no Instituto Evoluir, todos, tá? E quem quiser ser sócio para poder ter esse benefício, é só entrar no site feal.colabore.org. Eu quero já agradecer aqui toda a equipe que cuida para que a gente possa estar juntos aí com você, onde quer que você se encontre, né? Então, agradecer a Regina, agradecer a Thaís Cabenguele, o Rogério, o Jefferson, todos tão queridos, toda essa equipe que está aí disponível e pronta para nos conectar com você. Então, o tema hoje, comunicação assertiva. Agora que você já sabe o que é, como funciona, quais são as vantagens, vou perguntar para você, Michele, quais são os filtros que podem me ajudar para seguir numa comunicação assertiva? Excelente pergunta também, né? Então, a gente já falou aqui da autoconexão, que é um passo super importante. Para mim, ele é a base da comunicação assertiva. E aí, o Marshall Rosenberg, quando ele trouxe a CNV, ele sistematizou alguns componentes que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar nessa caminhada. E aí, ele chama dos 4 componentes da CNV. Então, o primeiro componente é a observação, é um passo onde nós já falamos aqui no início também, onde eu não fico preso aos meus julgamentos, né? Onde eu estou atento, eu observo a situação, um olhar um pouco mais expandido, né? Sabe, aquele olhar mais longe para eu conseguir ver o todo da situação, o que está acontecendo e não ficar só preso a uma coisa, né? E não ficar interpretando e nem julgando, é o passo da observação. Um outro passo importante, e aliás, Delmar, nesse passo, eu acho que tem uma coisa, nós já falamos aqui em outros programas também, que esse passo da observação é também você sair um pouco do lugar de ficar levando tudo para o pessoal, que nada é pessoal, né? A gente não fala isso, nada é pessoal. Tem até o livro que a gente sempre recomenda, o livro Os 4 Compromissos. Então, um dos compromissos lá é nada é pessoal, é sempre, né, algo que está acontecendo no outro. Então, esse passo da observação, ele também te ajuda a sair um pouco desse lugar de ficar julgando, interpretando as coisas. Um outro passo é você se conectar com seus sentimentos. E é tão importante isso porque, né, você sempre fala isso, né, Delmar? A gente não teve educação emocional na escola. Então, como é que agora, né, a gente consegue estabelecer, ter um pouco mais dessa consciência emocional, se alfabetizar emocionalmente, então dar um nome para aquilo que você sente, você se conectar de verdade com o que está acontecendo. Então, eu estou frustrada, eu estou frustrada, e dar o nome certo, né? Dar o nome certo para o sentimento, porque às vezes você fala que você está triste, mas na verdade você está com raiva. E aí você fica falando que você está triste, mas na verdade é raiva. Então, se conectar com o sentimento real que está de fato acontecendo com você, porque esse sentimento ele vai te trazer uma mensagem importante de algo que você precisa. E aí, essa conexão, o terceiro componente, né? Então, a gente fala, observação é o primeiro, sentimentos o segundo, terceiro componente, as necessidades, aquilo que é importante para você, o que está acontecendo ali, o que é importante para você. Né? A tristeza chegou por algum motivo, por quê? O que não foi atendido ali para você ficar triste? Então, você fica mais consciente. E aí, quando você segue esses 3 componentes, o quarto componente é estabelecer um pedido consciente, um pedido conectado. Então, olha, aconteceu tal coisa, aquilo que você me falou me deixou triste. Podemos conversar? Você pode, eu não quero mais ouvir isso, eu não gostaria de ouvir isso. Você faz pedidos, né? Dentro das coisas que estão acontecendo ali com você. Então, são aí alguns passos da comunicação assertiva e da comunicação não violenta, Delmar.
você tocou agora num ponto, aprofundando, né? Porque a gente começou, né, com esses eu comigo mesma, cada um consigo mesma, aí com o outro. Agora começa a ficar um pouco mais delicado, Michele. Como é que, às vezes, eu tenho que falar alguma coisa para o outro, você deu aí alguns exemplos, né? Tá, como é que eu falo para o outro, respeitando o outro, mas falar aquilo que eu penso do outro, usando uma comunicação assertiva? Como é que ela pode me ajudar na hora que eu penso de falar algo para o outro a respeito dele? Uhum. Excelente também. Aqui, o treino é falar em primeira pessoa. Quando a gente fala em primeira pessoa, sou eu estou falando de mim, eu estou falando do que aconteceu comigo. Então, o convite aqui é a gente parar de ficar jogando a culpa na outra pessoa, terceirizando responsabilidade. Então, sabe aquele diálogo que às vezes. E a gente vai fazer isso muitas vezes, tá, Delmar? Por isso que a comunicação assertiva ela tem que ser praticada, porque deslizar é rapidinho. A gente colocar a culpa na outra pessoa, ó, é rapidinho. Então, tem às vezes aquelas pessoas que falam, você me deixou triste, porque você fez isso, porque você. Não. Parou com isso e vamos pegar a responsabilidade sobre o que a gente sente. Então, eu fiquei triste. Eu fiquei com raiva. Quando aconteceu tal coisa, eu fiquei com raiva, porque para mim é importante, entendeu? Então você vai trazendo as coisas para você, o que que é importante para você, qual foi o seu sentimento. Então não é, você me deixa com raiva quando você não lava a louça. Vou colocando aqui um exemplo. Não, eu fico com raiva quando eu vejo que a louça não foi lavada. Porque para mim organização é importante, porque eu preciso de apoio, porque eu preciso de mais ajuda dentro de casa. Então, percebe como a comunicação muda, né? Senão você está sempre jogando para outra pessoa e aí não, não consegue estabelecer uma conexão. Pois é, então assim, pelo que você está falando, ser assertivo, se alguém até este momento está pensando que é defender suas próprias ideias, se abrir para grosseria, fazer interpretação e julgamento, esquece, tá? E eu queria agora te perguntar, Michele, como é que o Espiritismo nos auxilia a ter uma comunicação assertiva e já fazendo as suas considerações finais nessa resposta, Michele? Perfeito, Delmar. Aí eu vou sempre lembrar da pergunta 919, da resposta, aliás, né? Resposta 919 do Livro dos Espíritos, que é Conhece-te a ti mesmo. Assim, não tem como falar de comunicação assertiva sem você se conectar ao autoconhecimento, à sua reforma íntima. E aqui nós temos, né, o Espiritismo, ele nos dá a base. Recentemente, eu estava relendo as leis morais. Sabe quando você pega lá todas as leis morais e tem na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, tem assim a pergunta: onde está escrita as leis de Deus? E aí a resposta é na consciência. Olha só como é importante, né? Você traz a responsabilidade para você. Então, para mim, assim, o espiritismo ele traz uma autorresponsabilidade que é muito bonita. E aí eu conhece-te a ti mesmo e eu quero agradecer muito. Foi uma delícia. Olha, passa muito rápido, Delmar, mas uma delícia estar com vocês aqui hoje, viu? Muito obrigada. Bom, hoje eu vou agradecendo, adorei esse novo formato, espero que vocês tenham gostado. Mandem as suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, que vai ser uma delícia responder aqui para vocês e trocar uma ideia. E eu não posso deixar de fechar com Jesus. Para mim foi o que usou a maior comunicação assertiva. E uma delas que me veio à cabeça quando eu estava pensando aqui é que atire a primeira pedra. Então, nessa você vê assertividade, direto ao ponto, objetivo. E assim, nos despedimos por hoje, agradecendo a todos vocês e até quarta-feira que vem com mais um novo olhar.
Você acompanhou Um Novo Olhar.